Hoje completa 23 anos, na data desse vídeo, que eu ganhei o meu primeiro videogame. E seria uma data muito especial se eu não contasse essa história triste. Há muitos anos aqui no canal eu conto a história do dia que o Mega Drive entrou na minha vida. Um momento muito especial, no dia 6 de fevereiro de 2001, o Mega Drive entrava nessa casa, entrava na minha vida. Tudo começou quando eu queria um PlayStation 1 para jogar Driver 2. E eu joguei PlayStation 1 e Driver 2 a semana inteira. E eu não sabia que videogame que era esse que rodava o Driver 2. E chegou na hora, eu fiquei na dúvida em escolher qual era o videogame que rodava o Driver 2. E era o PlayStation, porque o PlayStation era de CD. Só que eu era criança, tinha 12 anos, né, por volta de 12 anos. E eu não entendia muito esse negócio de videogame. Então eu peguei o Mega Drive, porque o Mega Drive ele vinha com 10 jogos. E meu pai já queria que eu comprasse o Mega Drive, porque meu pai não ia gastar dinheiro com o jogo, sendo que o Mega Drive já vinha com 10 jogos na memória. Pois bem, o meu Mega Drive é esse modelo. Esse modelo, meu pai pagou R$237 na época, né? Eu não sei quanto que estava o salário mínimo na época, mas comenta aí. E o porquê que essa data, além de especial, é um pouco traumática para mim? Bom, eu não gosto de jogar jogos de briga de rua, os famosos beating up. E tem um motivo, né, que meio que foi um trauma de infância. Começou com uma brincadeira que se tornou uma diversão, que depois acabou se tornando uma tragédia na minha vida. Pois é, eu peguei raiva do Street of Rage 1 em específico. Não é porque eu tomei esse trauma, não é porque eu digo que não gosto, que quer dizer que eu não vá jogar. Eu fiz várias lives aos últimos anos, né, e vários jogos, né, de beat'em up, tanto dos arcades, do Mega Drive, Super Nintendo, entre tantos outros beat'em ups, né, que eu joguei aqui no canal. Meio que toda vez que eu jogo esse tipo de jogo, eu lembro do meu pai, porque o meu pai, ele prometeu para mim que iria jogar videogame comigo. Meus amigos, às vezes, nem tudo é o que a gente imagina. Quando a gente é criança, tudo é felicidade. Quando a gente é criança, tudo é legal. A gente se emociona com cada sorriso, com cada abraço, com cada laço, né, com cada vínculo. E tipo, a gente esquece o nome dos amigos, a gente esquece o nome dos familiares, mas a gente nunca esquece de um sorriso. A gente nunca esquece de uma expressão, né? Pode se passar 20 anos, você vai lembrar, aquele cara, ele fez cara feia para mim. Você nem lembra o nome daquele cara mais, mas aquela expressão, ela fica marcada na sua mente. Pois pessoas se vão, momentos não. E aí eu me deparei com um momento jogando Street of Rage com meu pai. O meu pai, ele trabalhava em comércio e naquela época, né, ele tinha a mania de chegar, né, do barzinho que ele trabalhava, sentar na mesa de casa e contar o dinheiro, né? E aí eu sempre pedia pro meu pai para jogar videogame comigo. Só que o meu pai, ele nunca gostou que eu jogasse videogame, né? E por mais que ele não gostasse, ele ainda fazia a função dele de pai, de querer jogar ali, né, para interagir com o filho, né? E aí eu eu jogava sozinho. Meu pai, naquela época, ele não deixava outros meninos, né, virem jogar videogame em casa, porque meu pai era muito das antigas, né? E também ele estava certo, ele só estava querendo proteger o filho, porque ele falava assim, não, você fica trazendo os outros para dentro de casa, os outros vai ver o que a gente tem aqui dentro de casa, né? Isso não é legal não sei o que, os outros saem falando para fora. Bom, mal sabia o meu pai que eu ia virar influenciador. Aí o mundo meio que dá voltas, né? Mas ele também tá certo. Por quê? Porque ele tinha que zelar pela segurança. E eu não tiro a razão dele, porque é a cultura dele. Ele cresceu assim. E aí a gente começou a jogar Street of Rage. Eu nunca me esqueço desse momento, cara. Foi quando eu e meu pai começamos a jogar Street of Rage 1 no Mega Drive. Cara, ali era um momento ápice, sabe? Você tá ali com o seu pai. Você já perdeu um ente querido? Você já teve algum vínculo com algum ente querido, ou até mesmo um amigo seu, que você tirava aquele X1 no jogo de luta, uma Tekken, uma Mortal, uma Street, um joguinho de futebol, né? Ou aquele joguinho velho mesmo que uma vez vocês jogaram. É aquilo que eu falo, às vezes você esquece até o nome do amigo,
né? Mas não esquece esse momento. E esse momento que é um momento especial. E eu nunca esqueci, né? E várias vezes o meu pai, ele apertava o botão A do Street of Rage. Quando você aperta o botão A, o que acontece? Vem um especial do carrinho atirando. E meu pai sempre apertava o botão A na hora errada, logo no começo da partida. Meu pai era das antigas, ele não sabia jogar videogame. Já eu, moleque novo, catarrento ali, ó, tava no ápice da jogatina, acabei de ganhar um videogame, mano. Era o Brasil que eu quero. Pai, tem que guardar o especial pro chefão, pai. Caramba. Mas meu pai não, ele não apertava o botão A na hora certa. Pois é, e a gente jogava Street of Rage 1 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e a noite acabava. Porque ele só tinha esse tempo pra mim à noite, quando ele chegava do trabalho. E a gente jogava um dia, e jogava o outro, e jogava mais um dia, e jogava o outro. E a gente nunca conseguiu salvar. Mas a gente vai salvar, porque meu pai falou pra mim, amanhã eu vou jogar videogame com você. E passou-se amanhã, passou outro dia, passou mais um outro dia. E ao longo do tempo foi passando, poucas oportunidades eu tive com meu pai de jogar Street of Rage novamente com ele. E todas as outras oportunidades que eu tive, ele apertava o botão A na hora errada. E acho que é um sentimento que eu nunca esqueço de lembrar, de ver que o meu pai estava apertando o botão A na hora errada. Mas era um momento que se marcou, era um momento onde eu tive aquele lazer com o meu pai, aquele momento de diversão. Só que o tempo foi passando e o meu pai falou, amanhã a gente joga, amanhã a gente joga, depois a gente joga. Meus irmãos, o meu pai morreu e nunca mais eu joguei Street of Rage com ele. E dessa data em diante, quando meu pai morreu, eu fiquei lembrando desse Street of Rage, de quando eu e o meu pai jogava junto, né? Eu acho que o simples fato, o simples momento dele apertar o botão A na hora errada em Street of Rage, eu acho que fez toda a diferença na minha vida. Porque era um momento marcante, era um momento que a gente dava risada, a gente se divertia. Na minha mente eu ainda queria salvar Street of Rage com meu pai, mas não deu tempo. Infelizmente, né, tudo é no tempo de Deus. Né? Existe um outro filme, um filme chamado O Segundo Jogador, se eu não me engano, que o pai do menino morre e ele, se eu estiver falando besteira, alguém me corrige no comentário, por favor. O pai do menino morre e o pai do menino ele deixa um save no jogo e o jogo é de corrida. E aí, quando você vai jogar, dá pra você disputar contra esse save, que é um carro fantasma. E esse menino, depois que o pai dele morre, ele tira um racha com o fantasma do carro do pai dele no jogo. E quando esse menino tá jogando um jogo de carro, quando ele chega na linha de chegada, ele para o carro e deixa o pai dele passar novamente, porque se ele passar em primeiro, ele vai apagar o save da memória do pai dele. Mais uma vez eu repito, né, algumas memórias elas nunca se apagam, né? E 23 anos depois, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, esse vídeo toda vez que eu jogo um jogo de luta, eu lembro do meu pai. Eu lembro que meu pai falava pra mim que amanhã a gente vai jogar. Amanhã a gente vai jogar. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje. Não deixe de sorrir, de brincar, de comer, de viver, de se divertir, de se alegrar, né? De alegrar o próximo, de se doar um pouco mais. Porque muitas das vezes o seu amanhã pode não chegar. Assim como não chegou para mim. E você vai ficar com aquele sentimento de mais uma vez você querer que o seu pai aperte o botão A.